movimento. Ao ritmo da sua vida. Olá, sejam bem-vindos aqui ao programa Pontos de Encontro a Pintar a Manta, na nossa Rádio Movimento. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por estarem desse lado, por nos acompanharem depois também posteriormente nas nossas redes sociais e por estarem aí a apoiar-nos neste nosso caminho da cooperação. Hoje é um dia muito especial, estamos a comemorar... Nós estamos a atravessar um momento muito importante da nossa história, a poucas horas de comemorar 50 anos de liberdade. E, portanto, não sei se foi por acaso, mas acho que foi. O nosso tema de hoje tem tudo a ver. Tudo a ver. Não estou a pensar noutro tema melhor para falar aqui hoje, senão a ética, integridade, fraude e corrupção. Assim, dou as boas-vindas à Helena, que nos está hoje a acompanhar. Olá a todos, bem-vindos. E ao nosso estimado convidado, o professor doutor António João Maia. Olá, António. Boa noite. Olá, boa noite. Para a câmara. Obrigada por ter vindo. Agradeço muito o convite para estar aqui hoje convosco. A abordar um tema que, de facto, enfim, acho que é uma coincidência muito feliz e também me honra particularmente poder abordar este tema nesta data e vamos, enfim, seguramente durante a nossa conversa ter a oportunidade de, enfim, trocar algumas emoções sobre porque é que o tema da ética, da integridade e depois do outro lado, que é quando falta a ética e a integridade, Exato. A fraude e a corrupção. Sim. Que relação é que isto tem com a nossa vida coletiva? Que relação é que isto tem com este momento histórico dos 50 anos? Exatamente. Sobre a revolução em que, enfim, a sociedade se libertou de uma determinada circunstância para assumir uma outra e que sabemos que todos os sinais apontam nesse sentido, que é uma circunstância claramente bem melhor do que aquela que tínhamos, mas que nesta circunstância e no desenvolvimento que teve, e já lá vão 50 anos, há várias questões que subsistem e uma delas é de facto a questão da corrupção. Sim. E é disso que vamos falar. Portanto, muito obrigado uma vez mais pelo convite por estar aqui convosco. Nós é que agradecemos. Estamos muito gratas. É mesmo. O professor doutor António João Maia é licenciado em Antropologia, é mestre em Sociologia, é doutorado em Ciências Sociais na especialidade de Administração Pública. Imagino que todas estas competências lhe deram a possibilidade, no fundo, de desempenhar hoje toda uma série de atividades das quais já nos falou e que lhe vou pedir que fale um bocadinho. Qual é que é a sua atividade atual, qual tem sido o seu caminho, respondendo à pergunta quem é que é o professor António João Maia, tá? Sim. O tema da corrupção, enfim, que é aquele ao fim e ao cabo com o que eu trabalho, e depois indiretamente a partir dele trabalho a questão da ética e da integridade. O tema da corrupção começou por ser um tema de trabalho há 30 anos. Eu sou dos quadros da Polícia Judiciária, tive a oportunidade durante 12 anos de contribuir na então Direção Central de Combate à Corrupção, onde tive de facto esse primeiro contacto. Começou em janeiro de 94. A minha atividade na Polícia Judiciária iniciou-se em 90, outubro de 90, depois do curso. Tive o estágio no Porto e em Aveiro, depois tive um ano em Lisboa, um ano no Funchal, um ano e meio no Funchal, a trabalhar mais a componente dos crimes contra o património, os furtos em residência, os furtos em veículo. E quando regressei a Lisboa em janeiro de 2004, fui convidado se queria integrar, porque estava a começar o departamento a necessitar de recursos,
se queria integrar o Departamento de Corrupção. E eu sei, corrupção, isso é um crime um bocado complexo. Mas sim, aceitei. Durante 12 anos, de facto, foi uma experiência muito intensa, muito rica. Naturalmente que é uma área criminal. Enfim, cada uma tem as suas particularidades e esta também. Mas lembro-me bem dos meus colegas que, quando lá cheguei, me dizerem assim: bom, agora deixas de andar aí nas manhãs, nos bairros dos mais desfavorecidos, claro. E agora vamos começar a trabalhar numa área, ou vais começar a trabalhar numa área em que muitas vezes os suspeitos, quando lhes batemos à porta de manhã, a primeira coisa que nos fazem é convidar-nos para entrar e oferecem-nos café. É uma realidade. Essa visão é engraçada. Na altura era. Em paralelo, já agora, fui também, porque todo o meu percurso académico foi feito em... Desculpem, não deixa de ser interessante. Sim. É uma mudança de paradigma em termos do que era a minha atividade profissional até aí e daí para a frente. Era de facto, digamos assim, como diziam os meus colegas agora, é outro tipo de clientela e, portanto, nós temos que estar, digamos, ajustar-nos a essa circunstância, evidentemente, fazendo o nosso trabalho, porque é por isso que estamos lá. Em paralelo, fui fazendo o meu percurso académico, porque todo o meu percurso académico foi feito já em trabalho. A antropologia, que me levou de facto a descobrir, e a complementar muito e interpretar muito o meu trabalho em termos do que é uma sociedade, do que é a participação de cada um, a responsabilidade de cada um. E depois o mestrado e o doutoramento em administração pública, aí já muito focado na questão da corrupção, na medida em que essa experiência de terreno da polícia judiciária me foi também dando uma certa percepção de que, claro que a corrupção é um problema de polícia, como estão os crimes todos. Mas fui criando e construindo esta ideia de que vale a pena trabalhar na prevenção a montante. Porque isto acontece com qualquer crime. Quando a polícia aparece, já aconteceu alguma coisa que não era suposto ter acontecido. Sim. Já a sociedade ficou mais pobre. E, portanto, se conseguirmos trabalhar na prevenção, neste tipo de crime, que depois tem uma outra componente, que estamos a falar do interesse público, de dinheiro público, dinheiro dos contribuintes, que nós sabemos é-nos retirado por via dos nossos impostos. Não estou a dizer que isso é mau. É um contributo que te espera de todos, para que haja, enfim, o chamado serviço público. Claro. E é nesse contexto que, na maior parte das vezes, encontramos este crime, a corrupção e os outros crimes, não é? E, portanto, se formos eficazes na prevenção, e ela nunca será perfeita, mas se formos eficazes, contribuímos para proteger mais os nossos impostos, na medida em que eles efetivamente serão mais bem aplicados ao serviço dos nossos interesses como cidadãos. Reforçamos a coesão da sociedade pela exemplaridade dos serviços públicos. Claro. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E reforçamos, enfim, a tal coesão social, sendo certo que isto é uma luta, enfim, não é um termo que eu gosto muito, mas que se tem aplicado bastante, que nunca chega a um resultado de perfeição. Não é possível pensar em modelos perfeitos, digamos. Quer dizer, o modelo pode ser concebido de forma perfeita. O problema é quando começa a ser executado. Que depois acaba por... Não é perfeito. Não é perfeito. Então, e, portanto, é um bocadinho este o caminho. E quando estava já... Peço desculpa. Nada. Ainda a sua questão ainda. Problema. Já depois desses 10 anos, quando estava, a decidir avançar para o doutoramento, estudar o quê? Assim, há uma questão que é fundamental, que eu acho que deve ser estudada, e não havia na altura em Portugal muitos estudos sobre isso, que era em que medida é que as organizações, nomeadamente públicas, podem, pela forma como existem, como se organizam, como se estruturam, contribuir para reduzir as oportunidades para que pessoas menos íntegras, que estejam algum dia lá em funções, em qualquer função, pode ser o diretor máximo, o chefe intermédio, o técnico, a pessoa que está na porta. Exatamente. Todos têm funções, todos têm deveres, responsabilidades,
que, quando lhes perguntamos, a todos dizem que conhecem, mas quando olhamos para todos a trabalhar, nem todos parece que as conhecem tão bem. Todos têm tentações também. Lá está. Sem dúvida. Estou-me a alongar, se calhar, mas é um bocadinho em traços gerais. Não, um faz todo o percurso sentido. que agora me levou nos últimos anos. Enfim, continuando a fazer parte dos quadros da Polícia Judiciária, com todo o gosto, é uma instituição de grande referência para mim, enfim, mas agora estou numa componente mais preventiva e também em termos académicos, na sequência do doutoramento, me convidaram, com todo o gosto também. Exerço essa função de docência precisamente nas cadeiras de ética da administração pública no ISCS, na escola onde me formei e agora no nosso ISCS, exatamente, que está no nosso coração que é importante, também. no fim, é reavivar algumas pequenas plantinhas que já estão lá e lançar sementes. Sim. Explicando. A prevenção também é isso. É isso. É isso. Também é. Porque há aqui uma questão que também deve ser dita. A maioria das pessoas, ninguém é perfeito, já foi aqui dito, e eu cada vez me convenço mais desta Sabemos que não. afirmação. Ninguém é perfeito. Estamos de acordo. Ninguém. Mas há pessoas que são particularmente imperfeitas. E quando descobrimos isso, se calhar já elas fizeram muito mal. Nos casos em que descobrimos, se calhar nunca descobrimos. Bom, mas isso é outro lado da questão. E, portanto, se ninguém é perfeito, se calhar, em algumas circunstâncias, a pessoa pode ser tentada a fazer coisas que, se calhar, até eu estou a reconhecer naquilo que fiz. Mas a maioria das pessoas, na sua imperfeição, revela-se muito adequada, muito responsável para exercer as suas funções, sabendo muito bem onde estão os limites e respeitando os limites entre os seus interesses e os interesses da organização, que, sendo natureza pública, é satisfazer o cidadão, em termos gerais. E, portanto, o cidadão que essa mesma pessoa é. Que também é cidadão. Todos nós, antes de sermos profissionalmente o que somos cidadãos, sem dúvida. António, nesse campo da prevenção, não é? É que se torna tão importante as duas primeiras palavras do nosso tema, a ética e a integridade, não é? Disse que é professor na disciplina de ética, não é? Quão importante é que isso é para nós? Tanto pessoalmente como em sociedade. Em sociedade, é fundamental. É fundamental. A ética, enfim, corresponde, de certa forma, ao reconhecimento da existência e da utilidade de um conjunto de valores, princípios. Valores e princípios esses que emanam da vida coletiva. Eles não caíram do céu, nem vem ninguém dizer: olha, os vossos valores são estes, aqueles e os outros. Não. Somos nós, no dia a dia, com a nossa participação cívica a todos os níveis, profissional, na família, no transporte público, na rua, aqui entre nós, que fazemos, que contribuímos para ajudar a redefinir esses valores, dando-lhe validade. Quando se fala em integridade, que é quando as condutas das pessoas efetivamente estão tão próximas quanto possível daquilo que deve ser um valor ou um princípio ético na sua plenitude. Portanto, essa é a concepção perfeita. Todos nós, mesmo os incumpridores ou aqueles que tentam dar a volta aos sistemas, sabem o que é ética. Nós sabemos, as crianças Toda a até. gente sabe. Toda a gente sabe. Mesmo as pessoas menos íntegras sabem. Mesmo as menos éticas. Mesmo as crianças que nem conhecem porventura a palavra, mas sabem, por palavras delas, sabem o que é ética. Sabem expressar, exatamente, sabem expressar. E dar sentido. Portanto, isso existe. Depois há a disrupção disso tudo, não é? Pois há circunstâncias que potenciam a interiorização disso e outras que, porventura, podem levar para caminhos ínvios, diferentes e, em alguns casos, contrários, digamos assim, a essa expectativa. Eu costumo dizer, se me permitem, até nas aulas, costumo dizer que o problema da ética e da integridade não é tanto o reconhecer quais são os valores. Sim. Porque imaginemos que nós temos a possibilidade de convidar aqui nesta cadeira que está aqui vazia à minha direita um exemplo de uma pessoa muito pouco íntegra.
se lhe perguntássemos quais os valores éticos em que esta pessoa acredita, ela iria responder aqueles que nós estamos aqui a considerar. Então os valores éticos importantes são a responsabilidade, a liberdade, a honra, a igualdade. Toda a gente consegue verbalizar estes valores Certo. e considerar que eles são, de facto, úteis. Mas nem toda a gente consegue operacionalizá-los Alinhá-los. através da sua conduta. Exatamente. E aí é que entra a questão da integridade. Sim. Esse desalinhamento, como diz, entre o reconhecimento dos valores, em termos verbais, Claro. e as condutas. Porque esse reconhecimento, e cada vez me convence um pouco mais desta ideia, esse reconhecimento, digamos assim, em bom português, é só da boca para fora. É. Porque o que está dentro da cabeça destas pessoas não são os valores, Pois. são outros valores. Exatamente. Que não têm a ver necessariamente de onde vieram, de como foi o seu crescimento, de como foi esse. Porque às vezes pode-se generalizar que as pessoas com mais dificuldade na sobrevivência, com mais em famílias, Nem e não sempre. é assim. Pois. Porque não é assim. Eu conheço. Não são eu essas conheço que os dois abrem a lados, porta e ao nos pequeno deixam almoço. não é? E não é assim. Portanto, há também aqui um enviesamento. Agora, se calhar, já não há tanto, porque tem-se falado muito disto, não é? Sim, E casos sim. muito mediáticos. Em que não são só. São até pessoas de quem não se esperaria atitudes menos éticas que as têm. É verdade, por vezes. E por isso se fala em fraude, quando nos sentimos enganados. Sim. Enfim, isto é um sentimento que eu acho que é bom quando nós conhecemos uma pessoa, enfim, já há longo tempo e já quase que conseguimos antecipar com grande probabilidade de sucesso as atitudes que vão tendo. Nós costumamos dizer, eu por esta pessoa punha as mãos no fogo e provavelmente não me queimava. Mesmo assim, às vezes... Há umas queimaduras de terceiro De grau. vez em quando sabemos certas coisas, temos que arranjar uma cadeira, se deixa-me sentar, se não cai para o chão. Esta pessoa É verdade. surpreendeu-me. Pois. Isto como é que eu ia dizer? Não é uma generalização. Não é, mas não é. acontece. Todos nós já tivemos coisas dessas, não é? Todos nós, sim. E portanto, isto é uma evidência de que ninguém é perfeito. Claro. E de que as circunstâncias, às vezes, podem de facto suscitar, enfim, reações que são tudo menos aquilo que era expectável. Mas eu acho que as pessoas que efetivamente têm os valores éticos bem ou adequadamente interiorizados, que nesses momentos limite são coerentes com esses valores e dizem, não, eu por aí não vou. Ok. E Sim, eu encontrei felizmente também acontece. Eu encontrei muitos casos destes quando estava na investigação no terreno, porque durante 12 anos eu lidava todos os dias com pessoas que estavam sob suspeita, Sim. que são pessoas iguais às outras, obviamente. São, não é? exatamente. E também lidei com pessoas que, sendo suspeitas, e não havendo, evidentemente, depois no trabalho de investigação, provas, nem sequer indícios que demonstrassem a suspeita de que tinham sido objeto, muitas vezes com grande indignação, porque estavam na polícia a ser investigadas, nos diziam na cara: Claro. ouça, eu podia ter muitos problemas na vida, mas eu nunca faria uma coisa destas, porque isto era adicionar um problema a outros problemas que eu tivesse. Isso é a coisa que eu preservo, é à noite dormir tranquilo. Mas nem toda a gente pensa assim. Pois sim. Nós temos aqui algumas músicas. Uma, eu quase que diria que era impossível não ser passada hoje, não é? Então vamos ouvir um bocadinho da Grândola Vila Morena, um cover, e já voltamos. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena. Dentro de ti, ó cidade.
Então, só para recordar, quem viveu nesses tempos, não é? Que é Eu lembro-me bem. o nosso caso. Eu também. Sim. Eu também. Então voltamos aqui à nossa excelente conversa com É maravilhosa. o António. Sim. E a questão que me vem à memória, que eu trago desde casa e desde que o ouvi nos podcasts que fez, então é 50 anos depois. Como é que está o fenómeno da corrupção? Essa questão é interessante e ela, enfim, se calhar faz particular sentido neste momento. Até porque eu sei que traz uma joia, uma pérola. Já vamos lá. Estamos a comemorar, aliás, dissemos isso no início, e para mim é uma honra particular estar aqui neste momento. Estamos a celebrar os 5 décadas depois de 74. Na altura eu tinha 7 anos, estava na escola primária. Para mim, da altura, a memória que tenho foi uma semana sem escola. Foi a melhor. Pois, exatamente. Mas por acaso é uma coisa engraçada, tenho lá os desenhos que fazia na escola na altura, e é curioso que todos os desenhos até antes do 25 de Abril são desenhos de jardins, e dali para a frente são desenhos de tropas e de rua. Pois, natural. Indo à questão, que é uma questão muito interessante, também nesta circunstância que estamos nesta comemoração. Como sabem, é público, no fim de semana passado foi divulgado um estudo pelo Expresso e pela SIC sobre várias componentes daquilo que é a vida em sociedade, de percepção dos portugueses, e uma das componentes, porque é um tema que tem estado na ordem do dia nos últimos anos, é precisamente a corrupção, a pretexto de um conjunto de suspeições quase diariamente. Há casos e casos. E isto tem impacto na percepção dos portugueses. Claro. E esse estudo, uma vez mais, há outros estudos de percepção que revelam isso, veio dar esta nota. O aspecto pior de evolução da sociedade portuguesa, de acordo com a opinião dos portugueses, é precisamente a questão da corrupção. Evoluímos em muitas áreas, bem, mal Claro, que não obviamente. fosse. E que também é bom mal falar, seria, mal é bom seria. falar destas áreas, Pois, dessa evolução. Claro que Realmente sim, houve. claro que sim. E, Não é? obviamente. Falávamos há pouco, há menos doenças, as doenças, as mortes infantis diminuíram drasticamente, as mulheres ganharam algum poder, apesar de que estamos ainda no caminho. Há uma série de Inquestionável. É inquestionável. Mas a questão da corrupção subsiste. Sim. Subsiste. E é curioso que a lei número 3, eu trago aqui a lei número 3 de 74, portanto, é a terceira lei que foi criada a seguir ao 25 de Abril. É a lei que estabelece, enfim, o regulamento da ação da Junta de Salvação Nacional, e tem em anexo Isso é o diário do governo dessa altura. É o Diário da República. Tem em dessa anexo o programa do movimento das Forças Armadas Portuguesas. O movimento revolucionário tinha um conjunto de, digamos assim, argumentos e de reivindicações que justificavam o afastamento do antigo regime e começarmos, digamos assim, uma nova circunstância da organização política e social. E esta Junta de Salvação Nacional foi a entidade que deu esses primeiros passos. E olhamos para o programa do movimento das Forças Armadas Portuguesas, que está anexo a esta Lei 3 de 74, e eles têm aqui elencado um conjunto de medidas imediatas, ou seja, isto é para já, e um conjunto de medidas a curto prazo, e ainda considerações finais. E uma das medidas que surge como medida imediata, e eu vou ler o que está aqui, é medidas que conduzam ao combate eficaz contra a corrupção e a especulação. Isto foi há 50 anos. E olhamos para a realidade de hoje e dizemos assim, então, e o que é que nós temos feito nesta caminhada? E podemos facilmente dizer, não fizemos nada. E eu não acho que isso não é verdade. Não. Fizemos muitas coisas. Também em relação à questão da corrupção. Sim. Eu acho que agora vou um bocadinho à questão que a Rosário colocou, que às vezes os meus alunos me colocam
muitas e muitas vezes, que é esta. Senhor professor, então, mas hoje há mais corrupção do que havia, por exemplo, há 50 anos? E a resposta que eu lhes digo é assim, olha, eu não sei responder a essa pergunta e acho que ninguém saberá responder a essa pergunta. Até porque há 50 anos vivíamos num regime que, pela sua natureza, tinha a tendência para, digamos assim, esconder, abafar. Porque isto muitas vezes é o crime dos poderosos, de quem está na liderança. E, portanto, o próprio sistema protegia-se. Sim. Exato. Se vivêssemos hoje numa circunstância semelhante, se calhar muitos dos casos que hoje temos em público, Não sabíamos. não sabíamos. Nem davam origem a nenhum procedimento criminal. Claro. Não é? Portanto, a circunstância mudou. E depois dizia-me assim, e por outro lado, estamos a falar de um fenómeno que por si só já tem uma tendência para uma certa ocultação. Quem pratica um ato de fraude e de corrupção é o primeiro grande interessado em não ser apanhado. Portanto, vai ter todo o É cuidado o batuteiro. para que assim seja, exatamente. Agora, o que nós podemos afirmar é que hoje há mais notícias de corrupção do que havia no passado. Sim. E depois perguntam-me os meus alunos, quase de seguida, e isso é bom ou é mau? E eu assim, é as duas coisas. É bom e é mau. É bom na medida em que, se o problema existe, então que venha para cima da mesa, para que a sociedade tenha consciência, seja confrontada. Exatamente. E fique em melhores condições de reagir. Eu digo a sociedade toda, porque há aqui espaço muito importante para os cidadãos todos contribuírem, e claro, para as estruturas que têm uma função mais específica, como é o caso daquela onde eu tenho trabalhado, falei há bocadinho da Polícia Judiciária, e nos últimos anos tenho estado na vertente mais preventiva do Mecanismo Nacional Anticorrupção, e portanto, estas estruturas têm funções específicas no sentido de contribuírem para a tal prevenção que falávamos há bocadinho. E a Polícia Judiciária, a par do Ministério Público e dos tribunais, tem uma função também importante, que é contribuírem para a repressão por via de despistar os casos, demonstrá-los e depois puni-los adequadamente. Para se perceber que Também é uma forma de educação. É uma forma de educação. Portanto, extrema, mas que não há outra possibilidade de ser. Tem que ser punido. nesses casos Claro, tem que ser. E a punição é obviamente. dissuasora. Claro. Tem que Agora, ser. se a prevenção for eficaz, muitos dos casos não chegam Não ali. chegam. Claro. Depois, a segunda parte da resposta que eu dou aos alunos, que o sabermos é mau porque significa que temos um problema. Mas sempre o tivemos. Não há sociedades perfeitas. Não. A corrupção não é um problema de Portugal, é um problema de sempre, de todas as sociedades. Sim. E a meu ver, e trabalho com isto há muitos anos, enfim, isto vale o que vale, e é uma afirmação que é só minha. Eu acho que o maior problema do nosso país nunca foi a corrupção. Agora, e não é. Agora, é um problema grave e que depois tem outras implicações. Agora, como muitas vezes estes estudos de opinião evidenciam, qual é o maior problema de Portugal? É a corrupção. Isto é muito mais o efeito da mediatização do que propriamente daquilo que representa efetivamente. Agora, temos problema de corrupção. Sempre tivemos. Procuramos contribuir para o reduzir, prevenir e minimizar. Mas não sejamos utópicos. Vamos continuar a falar de corrupção no futuro. Agora, esta imagem, esta percepção de que é o maior problema de todos, tem aqui vários efeitos. Eu, se calhar, pegava um bocadinho na questão, enfim, vamos falar disto adiante, que é, temos, por um lado, muitos casos mediatizados. Sim. E os que temos mediatizados não são todos, porque a corrupção que se sabe que existe não é só que vem nos jornais. Portanto, eu diria que há aqui, se quisermos, 3 níveis de análise. A corrupção que acontece, que é tão bem feita que ninguém apanha. A corrupção que acontece e que, Anda a ser investigado. apesar de tudo, é investigada, mas que, enfim, o funcionário administrativo que recebe um pequeno presente para passar o processo à frente, isto continua a acontecer. Isto não tem potencial de notícia. Pois, O claro. potencial de notícia é quando se envolvem pessoas de destacada vida social e política. Quando é uma suspeição envolvendo o titular de uma função política, Claro. ou um alto dirigente. Isso não é uma notícia, às vezes são 500 num dia. É quase como essa história vende e as outras não vendem. Sem dúvida. De uma maneira crua. Sem dúvida, sem dúvida. E depois, mas como isso- são muitas por dia, não é? Sempre a falar da mesma coisa, as pessoas ficam com uma ideia que é
Toda a É um gente. problema. Generaliza. E são todos assim. São todos São todos iguais. assim. E é aí que eu queria chegar, nomeadamente em termos da função política, que é aquilo que eu costumo dizer, o efeito centrifugação da máquina de lavar roupa. Ah, sim. Que é, se não conseguirmos afastar um pouco esta ideia que decorre das notícias e dessa exposição particularmente intensa quando elas caem na praça, quando são novas, Sim, com esta frequência, sim. se depois não conseguir o tal sistema já punitivo de, em tempo útil, mostrar o seu trabalho, no sentido de ou há provas e punimos, ou não há provas e arquivamos os casos, para as pessoas não andarem a vida inteira aí a ser quase que Não é a vida inteira, mas 20 anos já muito linchadas cedo, na não é? praça pública, porque também isto também não faz sentido. não traz Também não é ninguém. ético, também não é ético. O problema é que podemos ter circunstâncias em que pessoas competentes, porque as sociedades têm pessoas competentes, não só em termos de integridade, mas em termos de capacidade para exercer sim. determinadas funções, se calhar pensem duas vezes e digam assim: eu não vou meter nisto, porque provavelmente quando estiver na função com aquela característica política, facilmente cai na praça pública, porque possa tomar uma decisão se calhar um pouco menos clara, gera-se uma suspeição. Porque depois há aqui uma outra questão: nem todos os casos sob suspeição têm por trás necessariamente práticas Sim, claro, corruptas, claro. embora as notícias depois induzam esta ideia. Também é verdade. E portanto, e já ouvimos discursos destes, pessoas que dizem assim: estava disponível para uma função com um determinado perfil político, assim. Não. Tenho a minha vida familiar e pessoal organizada, tenho até um salário, se calhar às vezes até mais elevado do que aquele Exatamente. que me. Mas esse geralmente não é o valor mais. Não é o argumento primeiro, esse até é dos últimos. Esse E, até é portanto, dos eu até últimos, estava é. disponível É. para contribuir, para melhorar, enfim, a um determinado nível, a nossa vida coletiva. Agora, não estou disponível para de repente ver o meu nome enxovalhado aí. Sim. E portanto, o risco que nós temos aqui, se não conseguimos dar, Ser céleres na resolução, desatar não é? Dos nós. este nó, é de facto, com o decurso do tempo, termos, e aí sim é outro problema grave, lideranças políticas, não as mais competentes, mas se calhar aquelas que têm pessoas que se calhar não são as mais competentes, desde logo do ponto de vista da integridade. Pois. Aquelas que vão para a Os função. outros saíram na máquina, não foi? Na a centrifugação. a máquina tirou-os para fora. Exato, percebo. Sim, compreendo-se isso, compreende-se É perfeitamente. uma possibilidade. Eu já agora, não sei se não queria estar a submeter as vossas questões. sim. Eu estou a fazer nesta altura uma pequena análise nos 50 anos Pois, exatamente. sobre o caminho que tem sido feito em termos do controle da corrupção. Desde o 25 de Abril, e a primeira lei após o 25 de Abril Sim. que fala em corrupção é aquela que hoje aqui já sim. referi. E fiz a primeira parte do levantamento, quantas, agora a ideia depois agora é naturalmente analisar o conteúdo, porque isto não é uma questão de números, não é quanto mais leis melhor, não. Não. Sim. Mas desde a lei por acaso é de maio, a tal lei 374 é de 14 de maio de 74, até ao dia 20 de Abril deste ano, há 4 dias atrás, no Diário da República, na primeira série, foram publicados 603 diplomas normativos com a presença da palavra corrupção. E isto, enfim, isto é um número, isto não diz, Claro. diz quase nada. Mas, sobretudo, a partir de 2000, 2003, 2004, há um incremento. Há um crescendo. Ou seja, dizer que o poder político não tem feito nada, os números desmentem, tem feito alguma coisa. Se isto tem sido eficaz ou não, isso é outra questão. Isso é o que depois outra análise. vamos ver. Portugal, naturalmente que nestes 50 anos fazemos parte da União Europeia, de organismos internacionais como a OCDE, como a ONU, já fazíamos antes, de resto.
o Conselho da Europa e todas estas estruturas europeias ou internacionais, a própria União Europeia, têm, digamos assim, cuidados também crescentes relativamente à questão da corrupção. Isto é uma evidência, a meu ver, muito objetiva de que o problema não é só nosso. Claro que não. Porque senão não tínhamos estes organismos internacionais. E os poderes políticos têm, sempre que há um instrumento novo desta natureza, Portugal é dos primeiros países a adotar. E, portanto, eu não posso dizer, nem podemos dizer que não há sinais de tentar, por via da lei, criar circunstâncias. Agora, a lei não é tudo. E, nomeadamente, quando falamos em fraude e corrupção, claramente que há uma componente, se calhar tão ou mais importante do que a lei, que é o envolvimento das pessoas, a disponibilidade dos cidadãos para contribuírem para uma sociedade melhor, mais ética, mais íntegra, com todos os efeitos que isso tem. E não é só reduzir a corrupção, isto depois tem implicações a tantos e tantos níveis. Tantos níveis, claro que sim. Portanto, aquilo que nós também conversávamos um bocadinho, que tem que se começarmos mais jovens já, cada vez mais, não é? Sem dúvida. É uma questão de formação. A falar de ética, a falar de ética, cidadania, dos valores, como eles se passam, qual a importância de saber respeitar o outro e, claro, também saber que se é respeitado. Fazer-se respeitar também, não é? Mas o problema é que nós andamos muito a correr, não é? E foi por isso que o António nos sugeriu que passássemos aqui um bocadinho de uma música que é do Zoo original, HF, que é Os Cavalos de Corrida. Vamos ouvir um bocadinho. Então, de volta aqui para aproveitar os últimos minutos. Disse num artigo de opinião: a ética e a integridade não são realidades que se bastem pela simples afirmativa. A sua presença tem sobretudo de ser confirmada e efetivada por todos e de forma permanente. Sem dúvida. Como é que nós temos que fazer isso, começando pelos mais pequeninos e indo por aí acima? A educação é fundamental, porque é aí que se de facto lançam as sementes dos valores da ética. A educação na família, depois na escola, nos vários níveis da escola. Claro que com exemplos, com exercícios, com jogos adequados à idade, como é evidente, quer dizer, uma criança de 5 ou 6 anos podia estar aqui a acompanhar-nos, mas a curiosidade se calhar era mais apontada do que a acompanhar. Exatamente. Mas é trabalhável. É. Por exemplo, ao nível da escola primária, questionar um menino, não é? Sobre um jogo de futebol, no intervalo da escola, do recreio, em que alguém marca o golo com a mão. Exatamente. E ganha o jogo com esse golo. E toda a gente rejubila os que ganham, evidentemente. E depois perguntar-lhe
se fizesse parte da equipa Contrária? que perdeu, como é que se sentia? É por E isso. se fizesse parte da equipa que ganhou o jogo ou que ganharia o jogo, como é que se sentia? Enfim, suscitar estas questões para ver, de facto, e para levar a pensar um bocadinho sobre isso. Valerá a pena, digamos assim, tudo para ganhar o jogo, só porque esse é que é o fim? Não. Claro que é importante ganhar o jogo, mas saber ganhar o jogo dentro das regras é fundamental. Dentro da ética, não é? Dentro da ética, dentro das regras. Porque... E as crianças são claras, é uma batota, chegam lá não é? rapidamente. Chegam com estes pequenos exemplos, vão percebendo. E depois, claro, não haver espaço para a permeabilidade, porque se a seguir há um jogo de futebol e de facto uma equipa ganha por ter marcado um gol com a mão e não houve nenhum tipo de reatividade de ninguém, os que perderam enfim, resignaram-se, os que ganharam ficaram satisfeitos, cria-se aqui, ou pode-se criar aqui um efeito um bocadinho fantasma. Há um conflito, mas afinal não é? Pois. dizemos uma coisa e depois não E fazemos outra. Mas aí os adultos presentes têm um papel devem. importantíssimo. De facto, se calhar questionar. Então, acham que isto é bem? Sentem-se confortáveis? Os que perderam não sentem se os que ganharam. Será que é isto que é adequado? Porque amanhã podem perder da mesma maneira e depois como é que se vão sentir? Exatamente. Depois, isto deve ser, digamos assim, trabalhado em crescendo, aos vários níveis da escola, básica, secundária e até na própria universidade. Isto deve ser trabalhado. Porque a universidade trabalha profissionais para áreas específicas. E quando esses universitários, alunos, chegarem ao mercado de trabalho, vão, por certo, confrontar-se com questões de integridade. Pois vão, E depois, se calhar era bom que tivessem algumas pistas, algumas indicações de abordagem para se saberem posicionar mais adequadamente. Estou-me a lembrar agora, permitam-me só aqui rapidamente dar esta nota, ainda foi no âmbito da minha atividade profissional da dita prevenção, que uma vez, numa reunião que estava a ter com um professor do técnico, e ele estávamos a falar sobre estas questões, ele estava-me a dizer que considerava importante porque havia alunos que estavam já a trabalhar e alguns lhe diziam, olha, estou numa empresa, enfim, do ramo da construção civil, e a empresa tem contratos com o Estado, não é? De feitura de obras, de trabalhos, de estradas, de edifícios, e em determinadas fases do desenvolvimento desse contrato, os recém-licenciados engenheiros estão envolvidos nos projetos e vão às reuniões de trabalho. E às vezes, por qualquer circunstância, não estão os colegas mais velhos, e de repente dizia-me ele, uma vez um veio ter comigo um bocadinho em pânico, assim, de repente estava-se a falar de uma coisa da mesa que eu não percebia o que é que estava em causa. E fiquei muito incomodado com aquilo. Quer dizer, não quer dizer que o aluno, ou melhor, que o ex-aluno, que fosse resolver, mas se calhar com alguma reflexão trazida da faculdade, se calhar estaria em melhores condições para se posicionar e posicionar a sua empresa naquela circunstância, nomeadamente se percebesse que estava a ir para um caminho que não era propriamente o mais expectável. Acho que os cursos todos deviam ter, não digo cadeiras, mas módulos, conferências, workshops no final sobre a questão da ética associada à profissão para a qual se estão a preparar os alunos. Enfim, eu tenho o gosto e a honra de ser professor de ética da administração pública, nos cursos de administração pública, numa perspectiva preventiva, para que os alunos que fazem essas formações e que depois venham a ser futuros dirigentes da administração pública, pelo menos eu digo sempre isto, quando estiverem lá no terreno, não se esqueçam que podem e devem ter intervenção relativamente a cuidados da atividade que esteja inerente à vossa instituição. Instrumentos de prevenção, chamar a atenção, se calhar de maus comportamentos, porque às vezes um comportamento que é claramente desconforme, mas que não é uma situação ainda muito grave em termos de praticar um crime, se não for devidamente atalhada, pode ser a lógica da bola de neve. Pode crescer, pois claro. E depois leva a situações complicadas. Eu tive também, agora volto um bocadinho à investigação criminal, casos em que as pessoas, não eram os diretamente envolvidos, mas colegas de trabalho dos suspeitos, que, enfim, como é que eu ia dizer, no
está-me a escapar uma palavra. Enfim, na sala com o inspetor, sem mais ninguém a ouvir, Sim. à frente do inspetor, Sim. e diziam quase em desabafo: mas só agora é que lá foram. Aquilo estava assim há tanto tempo. Assim, só agora é que denunciaram isto. Ou seja, havia uma circunstância naquela organização em que as pessoas, lá está, os mais íntegros ou os mais adequadamente íntegros, Calavam-se. se sentiam incomodados, assim, Sim. mas onde é que eu estou metido? Sim. Mas não sentiam Não que tinham tivessem coragem. uma circunstância que fosse propícia a denunciar, porque estão todos feitos uns com os outros. Pois, E depois eu trabalho aqui. A minha vida, o meu orçamento familiar depende disto. E se eu que eu denunciar não se demonstrar, depois fico eu Pois há a ter essas que... circunstâncias E todas. depois já não limita Claro. aquele discurso muito típico, porque isto nem é meu. Pois. E a gestão pública muitas Mas vezes é pervertida logo aqui. Aliás, devo dizer isto: as pessoas que em regra praticam estes crimes, quando estão perante os inspectores enfim, de investigação e os juízes, enfim, quando são confrontadas e quando não se remetem ao silêncio, que é um direito que a lei lhes dá, ou seja, quando saem de casa a pensar, eu vou lá explicar que eles estão a ver isto tudo mal porque eu não pratiquei nenhum crime. Quando nós confrontamos com provas, nos casos em que há provas, Claro. há casos com provas, Claro. as pessoas muitas vezes de forma impávida e serena que nos dizem assim: sim, é verdade, o que eu fiz não é muito correto, mas eu não prejudiquei ninguém, eu não matei nem roubei ninguém. Esta ideia de que o que é do Estado não é de ninguém. Ora, é dos cidadãos, porque nosso. pagam os nossos impostos. É nosso. É quase uma impunidade, não é? É um Esse sentido de impunidade. Já foi pior, eu acho que já foi Sim. pior, porque tem havido muito caminho. Falou na prevenção nas organizações, agora há um regime geral de prevenção da corrupção que obriga a que haja códigos de ética, planos de prevenção de risco, canais de denúncia. Há aqui um potencial de melhoria, Há muita evolução da eficácia. já nisso. Há um potencial de melhoria. De melhoria. É Ver isso como é que mesmo. funciona. Isso. E os cidadãos, em termos mais genéricos, não estão desobrigados. Devem contribuir ativamente, desde logo mostrando indignação quando há notícias de corrupção. Não é no sentido de irmos para ir todos para a rua fazer manifestações, Não, mas isso mostrar não, claramente indignação. É. Nós não estamos confortáveis com o que as notícias nos trazem. E, portanto, Exato. por favor, quem tem deveres, que É verdade. atue mais. António, Os cidadãos que É têm... preciso fazer isso mais. preciso. É preciso fazer. Porque há organizações que são sugadouros. E se alguém se propõe dizer não, até porque estou a ficar doente porque não estou a conseguir aguentar isto e permite-me dizer alguma coisa, essas pessoas expõem-se muito. E quando mesmo numa sala de tribunal ouvem colegas que passaram e passam exatamente por isso, que mentem e que dizem não, a minha instituição é ótima, eu gosto muito de trabalhar lá. Acontece. Ainda é assim. Ainda é assim. E às vezes Ainda é fazem, assim. não é porque concordem com o que Não, é o para se tal protegerem. receio. É o tal receio. Ainda há muito receio que são circunstâncias que vêm em favor dos infratores. É verdade. O que é do Estado não é de ninguém e, portanto, justifica quem pratica e justifica o encolher de ombros de quem vê se é melhor não denunciar porque depois pode ter esse efeito. E às vezes voltam lá. António, Sim, desculpa. uma última mensagem, temos menos de um minuto. Que mensagem deixaria hoje a quem nos está a ver e ouvir sobre este tema? O que é que está nas nossas mãos poder fazer? É um tema que interessa e que depende de todos. Claro, depende mais de uns do que de outros. Claro. Depende desde logo de Eu quem acho que pratica depende de estes todos. atos, mas não é um Sim. código de conduta que vai alterar Não, o perfil de integridade das pessoas. Mais eficácia em tempo útil do sistema punitivo, mais disponibilidade dos cidadãos para ativamente contribuírem, por exemplo, para denunciar. Isso leva a uma questão nas organizações que é criar condições para afastar o receio e o medo, Sim. porque se não se criarem essas condições e não se derem sinais, as pessoas vão continuar Não vão. receosas e não denunciam. Sim, Portanto, claro. criar uma cultura de organização que seja de reforço da confiança. Sim.
Porque a maioria das pessoas das fundamental. organizações, em todo o lado, são pessoas tendencialmente íntegras, não é ao É contrário. verdade, sim, exatamente. sim. E sempre foi assim. É isso. E se calhar já era assim há 50 anos. Sim. E hoje continua, porque a sociedade, em termos dos cidadãos, não terá, enfim, grandes mudanças, e os valores éticos, no essencial, não são muito diferentes. Bom, o António há de voltar, até porque iniciou agora um estudo super importante. Nós vamos gostar de saber os resultados, não é? E quero agradecer imenso a presença dos dois, Helena e É António. tua, minha querida, é António, tua. foi um Muito prazer conversar Muito obrigado. consigo, saber também deste tema que muitas das vezes nós pensamos que sabemos e não sabemos, e eu fiquei particularmente interessada em algumas coisas que disse, portanto eu quero voltar a conversar consigo. Sim. Futuramente, com todo o gosto. E Agora, mais, não fechar com esta coisa de que é toda a gente corrupta. Não é. é. Não é, de maneira nunca nenhuma. foi. De Não, maneira nunca nenhuma. foi. Se fosse assim, a sociedade era uma coisa sem sentido, uma Exatamente. coisa a esboroar-se. Não existia, E não é isso quase, em que nós claro, encontramos. claro. Há ética e há pessoas com ética. As e ética... pessoas que são exemplares devem ser uma espécie de locomotiva que puxa umas Exatamente. outras. Têm a responsabilidade de E mostrar tem- isso. Todos temos responsabilidade. É isso. Depende Obrigada. de todos. É isso. Obrigada, Obrigado. Foi um gosto muito Obrigada, grande. foi um gosto Foi um gosto também. também grande. A vocês Obrigado. que estão aí desse lado, muito obrigada também por nos acompanharem. Já sabem que depois podem ver, rever ou ouvir só Ouvir só, nas nossas redes sociais. Obrigada ao Vítor, que esteve na Regi e que sem ele isto não seria possível. Sim. Obrigada. E até para a semana à mesma hora. Cá nos encontraremos, quarta-feira, às 20. Às 20.